Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram e hoje eu tô aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre as leituras que eu fiz que foram indicações da minha psicóloga. Eu tive essa ideia de fazer esse vídeo porque eu tava pensando um pouquinho sobre como conseguir sair da minha zona de conforto e ler outras coisas para talvez descobrir algum outro gênero literário ou talvez ler coisas que de alguma forma me ajudem no meu crescimento pessoal, mas eu queria fazer isso de uma forma um pouco mais direcionada. E o que eu pensei? E se eu começasse a pegar indicações com outros profissionais de outras áreas e se eu conseguisse encontrar livros favoritos em lugares em que eu nunca pensei em procurar, sabe? Eu nunca pensei em ler esses livros, principalmente esses livros que eu li para esse vídeo, eu não teria lido se não fossem indicações da Thalissa. A Thalissa já foi minha psicóloga, hoje em dia ela não é minha psicóloga mais, mas a gente criou um vínculo muito legal e aí eu me senti à vontade de pedir essas indicações para ela. Ela topou, eu vou deixar aqui para vocês em seguida o vídeo onde ela explica quais foram os livros que ela me indicou. Oi, meu nome é Thalissa, eu sou psicóloga, amante da leitura, porque leitura é essencial para o nosso autoconhecimento. Paola me pediu indicação de 2 livros e eu fiquei pensando, que livro que eu vou indicar para Paola, porque ela lê demais. E eu pensei em 2 livros muito especiais e necessários para que a gente possa viver melhor nesse mundo. O primeiro deles é Essencialismo, está aqui. O outro é O Cavaleiro Preso na Armadura. Esses livros é muito necessário, porque o essencialismo ele fala muito sobre a gente tem que escolher aquilo que realmente é essencial baseado no que você quer. O Cavaleiro Preso na Armadura é um livro que fala, ele é uma fábula e ele fala sobre você, que tem muitas armaduras que impedem você de viver na sua integridade. Eu espero que você leia e tenha vários insights e tenha autoconhecimento. Bom, como vocês viram, vocês já sabem quais são as leituras que ela me indicou, que foi Essencialismo e O Cavaleiro Preso na Armadura. E antes da gente começar a falar sobre esses 2 livros, eu queria que você, se você é novo por aqui, estiver chegando agora, já se inscreve no canal, seja muito bem-vindo, dá um like nesse vídeo para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e assim entregar para mais pessoas. E se você curtiu esse estilo de vídeo, já deixa aqui pra mim nos comentários outras profissões ou outros profissionais que vocês me indicam pra eu pegar essas indicações com eles também. Me segue nas outras redes sociais, que assim a gente fica mais próximo, tem conteúdo diferente em todas elas, tem lives na Roxinha quase todos os dias e eu tenho uma lojinha na Shopee dos meus desapegos da estante. Tudo isso fica o link aqui no box de descrição, tá bom? O primeiro livro que eu vou falar com vocês foi o livro que eu terminei primeiro, que foi o livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Esse livro eu confesso que ele estava no meu radar há um tempo, mas eu achava que eu não ia curtir essa leitura, ou que talvez não fosse o que eu estava esperando, porque apesar da premissa ser uma premissa um pouco mais romântica no sentido de ser um livro que conta uma história e não um livro de não ficção, ele é muito mais indicado por pessoas que leem gênero não ficção e crescimento pessoal, que é um gênero que eu leio muito pouco. E eu não sabia que ele ia ser uma das indicações da Thalissa, tá? Eu tava no meu radar, mas eu pensei, acho que não vai ser pra mim, não vou começar essa leitura. Deixei ali por um tempo. Quando eu conversei com ela e ela me indicou essa leitura, eu confesso que eu falei, então agora eu tenho uma desculpa pra saber se esse livro vai ser pra mim ou não. O Cavaleiro Preso na Armadura, gente, conta a história de um cara, de um rapaz, né, mais ou menos ali na Idade Média, se a gente for colocar uma data, e ele é um soldado, ele é um cavaleiro, e ele sai no seu dia a dia para salvar donzelas em perigo, para matar dragões, para fazer tudo isso. Toda vez que ele sai para fazer esse ofício de cavaleiro, de salvar, de herói, ele coloca uma armadura. E quando ele vai fazendo isso com muita frequência, quando ele vai colocando essa armadura com muita frequência pra todo dia passar o dia inteiro salvando donzelas, matando dragões e não sei o que, ele acaba de uma hora pra outra decidindo que não é melhor nem tirar a armadura, porque em qualquer momento ele pode precisar dela. Então ele coloca a armadura e essa armadura não sai dele mais. Ele descobre que ele não consegue mais tirar a armadura, porque ele estava vestindo tanto essa armadura
que agora ela, tipo, virou parte dele. E ele fica preso dentro dessa armadura. O cavaleiro, além dele ser esse herói que salva donzelas, ele tem uma vida pessoal, que no caso ele é casado e tem um filho. Só que de tanto ele ficar fora de casa e de tanto ele ficar preso dentro dessa armadura, o próprio filho dele mal reconhece ele não lembra do rosto do próprio pai, porque ele só vê a armadura. A mulher começa a ficar incomodada, porque a armadura incomoda ela durante a noite, não deixa ela dormir, ela tem que dar comida para ele entre as frestas da armadura. E aí ele começa a perceber que, apesar dele ser uma pessoa muito amada pela população, pelo rei, pelos outros soldados, ele perdeu a identidade dele, porque a armadura é tudo que eles veem. Eles só veem o cara na armadura e ele próprio começa a se esquecer de como ele é sem a armadura, entendeu? E aí é quando ele sai numa jornada para descobrir como se livrar dessa armadura. E o livro fala muito sobre essa jornada dele, porque é um livro super curtinho, tá, gente? Nem lembro se tem 100 páginas, mas é super curtinho. E vai falar sobre essa jornada de autoconhecimento, que é quando ele vai ter que enfrentar coisas de si mesmo ou encarar as consequências as consequências que teve de ter colocado uma armadura e nunca mais ter tirado. Ele não se reconhece mais, o filho dele não sabe o rosto que ele tem, a mulher dele não lembra mais dele, não reconhece, nem quer ele em casa mais com a armadura, e ele próprio se esquece de como ele é, entendeu? E aí o livro vai falar sobre essa jornada, né? Ele vai ter que buscar o autoconhecimento, ele vai passando por etapas, e cada etapa que ele consegue se lembrar de alguma coisa, ou cada etapa que ele consegue descobrir alguma coisa, enfrentar algum medo ou alguma opinião, sei lá, quando ele tem que enfrentar alguma coisa sobre si mesmo, de si mesmo, aí alguma parte da armadura vai e cai também, até no final da jornada ele conseguir se livrar dessa armadura. Mas o livro, eu confesso pra vocês que eu não esperava o que era a leitura, porque apesar de saber a sinopse, eu realmente não sabia do que era o livro em si, ou para que lado ele ia caminhar com essa sinopse. E eu confesso que eu fiquei muito surpresa, gente, porque foi um livro que ele me pegou num nível, eu li ele tipo em uma noite, eu tinha terminado a live, fui deitar pra dormir e falei, vou ler um pouquinho antes de dormir. Eu só ia ler um pouquinho, eu li até terminar o livro, porque eu não conseguia parar de ler, porque é um livro que ele não é uma história eletrizante, uma coisa que vai te deixar extremamente curiosa, não, mas ele é um livro que te dá muito no que pensar, e aí você sempre quer ver o que ele vai fazer no próximo capítulo e qual vai ser a próxima coisa, a próxima parte dele que ele vai ter que enfrentar para conseguir se livrar dessa armadura, sabe? E eu fiquei impressionada como esse livro ficou na minha cabeça por tanto tempo, porque já tem um tempinho que eu terminei, e eu me lembro do sentimento que ele me deu durante a leitura. Eu me lembro também da história inteira e das partes que eu mais gostei. E tem várias frases assim do livro que eu ficava, caramba, olha isso, caramba, que legal, caramba, que interessante. Caramba, eu faço isso também. E aí eu comecei a aplicar essas coisas na minha vida mesmo. E, tipo, eu realmente acho que a gente, às vezes, a gente coloca uma armadura do que a gente quer mostrar para outras pessoas, ou o quão heróico a gente quer parecer, ou o quão bondoso a gente quer parecer. E muitas vezes a gente não é exatamente aquilo, porque todo mundo tem defeitos, mas enquanto ele estava com a armadura, mesmo que o interior dele tivesse quase perdido e sem saber quem ele realmente era por fora, a armadura estava brilhante, tinindo, e tá, era isso que as pessoas viam, e era disso que as pessoas gostavam, inclusive. E menos a família dele, que gostava dele por ele e não reconhecia ele mais, porque não dava pra ver ele mais, nem ele se conhecia mais. E eu fiquei pensando, caramba, muitas vezes a gente faz isso. Eu particularmente faço isso várias vezes, que é quando você se molda pra encaixar em algum lugar ou em alguma situação que talvez não seja pra você, né? E muitas vezes na minha vida,
E eu tô falando assim, esse é um momento de autorreflexão que eu tô compartilhando com vocês, mas que eu achei muito legal e que talvez funcione para outras pessoas também. Mas muitas vezes na minha vida eu me moldei de acordo com a opinião de outras pessoas. E eu tô falando em própria causa, tá, gente? Eu tô falando eu, Paola, que eu muitas vezes me moldei e sabendo que eu estava fazendo, mas por causa da opinião de outras pessoas. E isso mostrava para elas o que elas queriam ver, mas não necessariamente o que eu era de verdade. E aí foi quando eu comecei a perder a minha essência, tipo, a me perder em mim mesma. Que era quando eu mostrava o que eu sabia que eu precisava mostrar pela opinião que eu recebia das outras pessoas, mas eu mesma, quando eu parava pra olhar pra dentro, assim, eu pensava, cara, e do que eu gosto mesmo? E se eu não tiver nessa turma de opinião, o que eu vou fazer se eu estiver sozinha? Do que eu gosto realmente de fazer? O que eu gosto realmente de comer? Do que eu gosto de conversar? Se eu não tiver, se eu estiver sozinha, só eu e a minha cabeça, o que é de fato que sobra de mim, sabe? E foi uma jornada que eu tive que passar e que eu acredito que todo mundo tem que passar, que é muito necessária, mas que foi muito boa, dolorosa e muitas vezes muito dolorosa. E é uma jornada que não acaba, que ela tem que continuar, mas enquanto você não der o primeiro passo, você ainda não tá dentro da jornada. Você tem que começar essa jornada e tem que começar consciente do que você está fazendo, para conseguir de fato, mesmo que tenha percalços pelo caminho, mesmo que você regrida, sei lá, regrida 2 passos para depois dar 4, entendeu? Mesmo assim, você tem que estar com a sua cabeça ciente de que o autoconhecimento, ele é uma jornada que eu, pelo menos, espero que ele nunca tenha fim, sabe? Uma jornada que não tenha fim, ou pelo menos até a minha morte eu esteja sempre buscando uma versão melhor de mim mesma. E eu achei o livro maravilhoso, 5 estrelas, favoritado, e eu indico esse livro de olhos fechados. Eu acho que é uma leitura obrigatória, eu acho que todo mundo tem que em algum momento pegar esse livro para ler, mas eu acho que tem que ser quando você tiver um compromisso com si mesmo. Não acho que é o tipo de leitura que você vai fazer por fazer. Eu acho que é uma leitura que você tem que pegar consciente de que aquele livro é um passo dentro da sua autoanálise, sabe? Porque se você entrega esse livro para uma pessoa que não vai pegar os ensinamentos ou entender o que aquilo está sendo passado, talvez entre por um ouvido e sai pelo outro, ou tipo, você vai terminar a leitura sem ter de fato consumido o conteúdo e, sei lá, sintetizado isso na sua cabeça. E eu acho que é uma leitura maravilhosa, super rapidinho de fazer. Vou deixar o link aqui no box de descrição pra vocês. O segundo livro que ela me indicou foi o Essencialismo. Esse eu confesso que eu demorei um pouquinho mais, porque eu acho que, se eu não me engano, ele deve ter umas 200 páginas. Também é um livro curto, mas eu tive um intervalo de tempo entre um e outro, porque eu não queria ler os livros que ela me indicou, tipo, numa sentada só e devorar tudo. Apesar de ter sido o que aconteceu com o Cavaleiro Preso na Armadura, porque era um livro muito rápido e muito envolvente, Essencialismo eu queria ir degustando, sabe? Era um livro que eu queria ir processando etapa por etapa, para não deixar passar nada, sabe? Já Essencialismo é realmente um livro de não ficção. Ele não tem uma historinha sendo contada, ele tem vários insights. Ele é um livro sobre te dar pensamentos, ele vai te dar gatilhos e você vai ver o que daquilo serve pra você e o que não serve, o que você consegue adaptar pra sua vida e o que você não consegue. Vai falar muito sobre a busca por menos, mas não só menos em bens materiais, sabe? O essencialismo é a forma de um essencialista, que é a forma como o título que eles colocam no livro, né? O essencialista em si, ele é uma pessoa que tá sempre buscando menos, mas o menos, porém, melhor. Menos problemas, o que de fato é essencial na sua vida, do seu trabalho. Você é aquele tipo de pessoa que tenta fazer de tudo e no final não consegue caminhar com nada? Você é aquela pessoa que sempre se vê abarrotada de afazeres e sempre termina o dia frustrado porque não conseguiu concluir nada daquilo?
É porque muitas vezes, de acordo com um dos insights do livro, é que quando a sua energia, ela é limitada, né? A nossa energia, ela é limitada. O seu corpo tem limites, o seu corpo vai sentir cansaço, vai sentir exaustão. Então, a sua energia é limitada. Quando você pega essa sua energia, e dispersa ela em 1 milhão de direções diferentes, eu tenho 10 coisas para fazer, todas elas são importantíssimas, todas elas são prioridades. No final das contas, no máximo que você está conseguindo fazer é caminhar 1% em cada uma das direções. Então você sente que nenhuma delas está andando, porque nenhuma delas de fato está tendo um crescimento visível. Mas quando você pega essa sua energia limitada e direciona ela toda para uma prioridade só, aquilo que era 1% em várias virou 90% em uma direção só. E aí você sente que você fez uau, que você conseguiu concluir, você conseguiu de fato fazer alguma coisa. E você vai terminar seu dia satisfeito. Você vai terminar seu dia pensando, nossa, como eu sou produtivo. Olha que dia prazeroso de trabalho foi esse. Porque você conseguiu canalizar a sua energia para uma coisa essencial, que de fato é uma prioridade. E o livro vai bater muito nessa tecla. O que é realmente essencial? Ele diz também que a maioria das coisas é só ruído. A maioria das suas prioridades não são prioridades. Tem coisa que realmente é descartável na sua vida, mas que você teima, fala, não, eu não posso largar isso tem que dar certo, tem que dar certo. Tem um insight que eles colocaram no livro que eu fiquei, caramba, isso realmente faz muito sentido. Eu já fui essa pessoa e eu sinto que muitas vezes eu caio nesse mesmo pecado, entendeu? Que é o seguinte, quando você dispersa muito tempo ou muito dinheiro em determinada coisa, você sente que aquilo tem que dar certo. Mas muitas vezes aquilo no que você está investindo não é uma coisa essencial. E aquilo talvez esteja fadado ao fracasso. Mas por você já ter gastado tanto tempo naquilo, poxa, eu já gastei tanto tempo nisso, poxa, eu já gastei tanto dinheiro nisso, tem que dar certo, tem que dar um lucro. Mas aquilo está fadado ao fracasso e no fundo você sabe disso. Você está insistindo por teimosia, porque você está investindo, já investiu muito ali e não quer ver seu investimento desperdiçado. Mas no final das contas, o essencialista tem que saber escolher suas batalhas. E não é só porque você tentou 1 milhão de direções que todas elas têm que dar certo. Em algum momento, você tem que filtrar ali o seu modo de escolha. Você tem que saber escolher. Você tem que colocar critérios reais, critérios racionais, né, nas suas escolhas. Você tem que saber escolher e saber priorizar, porque quando você prioriza 1 milhão de coisas, você não está de fato priorizando nada. E esse livro, ele fala de 1 milhão de coisas. Eu só falei 1% do que o livro conta, porque como ele não tem uma linha de raciocínio, uma história contada, não tem como eu falar pra vocês a sinopse. Mas basicamente é isso. O resumo do livro é isso que eu tô falando pra vocês. Mas é muito mais interessante você pegar pra ler esse livro e você vai ver que tem, eu não consegui passar pra vocês nem 10% do que o livro fala, sabe? Porque é uma experiência muito pessoal, eu acredito. E é um livro que eu também acho que as pessoas deviam ler, porque a gente comete esse erro em várias partes da nossa vida. Pra arrumar nosso guarda-roupa, a gente às vezes tem um guarda-roupa abarrotado de coisa e a gente só usa 10% das roupas que estão ali. E a gente sempre sente que a gente não tem coisa nenhuma pra usar. Mulheres vão me entender principalmente. Eu não tenho nada pra usar, não tenho nada pra usar. Você vai olhar o guarda-roupa dela, tem 90 pares de sapato, 1 milhão de roupas diferentes, mas ela sente que não tem nada. Por quê? Porque as peças que estão ali não são essenciais pra ela. Ela não usa aquelas peças mais. Então aquilo ali fica pensando, e a gente acaba por não desperdiçar, mas eu não vou dar não, vai que um dia eu preciso. Eu não vou vender não, vai que um dia eu preciso. Mas e se um dia, e nessa dia, e se um dia você nunca usou aquela roupa?
entendeu? E no final das contas, ela não era essencial. E você tá com um monte de bagunça, um monte de ruído na sua vida. E que você agarra como se fosse: não, eu não posso largar, isso tem que dar certo, isso tem que dar certo. Porque eu já gastei meu dinheiro, eu já gastei meu tempo nisso, isso tem que dar certo. Mas não era essencial. E no final das contas, em algum momento você vai ter que encarar isso. E a frustração, ela vai acabar chegando também para as pessoas que não analisam a própria vida e não começam a selecionar o que pode fazer parte da vida e o que não pode. E, enfim, é um livro maravilhoso. Eu também dei 5 estrelas e favoritado. Excelente. É um dos livros que eu acho que poderia ser livro de cabeceira. Esses 2 livros eu acho que são livros que podem ser livros de cabeceira, sabe? Aquele livro que vez ou outra você vai lá dar uma relida só pra lembrar algumas coisas. Opa, peraí, tinha esquecido que isso aqui é importante. Aí você vai lá, lê de novo e volta a agir da forma que faz sentido pra você. E eu achei isso essencial, assim. É um livro essencial. É isso, galera. A conclusão das indicações da Thalissa pra mim foram um sucesso. Eu amei ter lido esses livros. Eu quero muito que isso faça parte da vida de vocês também. Então fica a minha indicação dos 2 livros pra vocês. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não indico livro que eu não gosto. Eu falo pouquíssimo no canal sobre livros que eu não curto. Uma vez ou outra, e eu realmente falo quando eu não gosto de um livro, mas esses 2 livros são livros que mexeram muito comigo e que eu fiquei com eles na cabeça por muito tempo. Então, eu acho que vale a pena, nem que seja pra você ler e discordar, eu acho que vale a pena a leitura. E é isso. Thalissa, muito obrigada por essa parceria. Eu amei, você sempre arrasa. Maravilhosa. Gente, sigam a Thalissa lá no Instagram. Vou deixar o Instagram dela linkado aqui no box de descrição. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!